Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso 13º dia de Projeto Neurodesign em 30 dias. E a aula de hoje aqui você vai aprender tudo sobre descolamento prematuro, tá gente? Eu recebo muita mensagem realmente de vocês aqui sobre o temido descolamento prematuro. Me manda mensagem lá no direct: Jéssica, pelo amor de Deus, minha mãe aconteceu isso e aquilo. E aqui hoje comigo você vai aprender quais são os principais fatores, tá, gente? E levem essa aula aqui com muito amor e carinho. Por que eu tô falando isso aqui com vocês? Porque esse conteúdo que eu tô passando aqui para vocês, essa riqueza de conhecimento, vocês às vezes não aprendem nem em curso pago. E eu tô oferecendo aqui gratuitamente para vocês. Então tenham esse comprometimento aqui comigo e com vocês também, tá bom? A aula de hoje tem uma riqueza de conhecimento muito grande para você entender realmente de uma vez por todas quais são os principais fatores que causam aí o descolamento prematuro e fazer você entender que nunca, às vezes, é somente por um motivo, tá? Pode estar ligado aí por vários outros motivos que eu vou te ensinar aqui na aula de hoje. Então, vamos para lá, né, para a gente começar a nossa aulinha. E não esqueça de deixar o seu like e também não esqueça de se inscrever aqui no meu canal e ativar o sininho de notificação para você receber sempre todos os vídeos que eu posto aqui para vocês. Fechou? Então, vamos lá para a gente começar mais uma aula aqui para vocês. E vamos entrar aqui na nossa aula de hoje sobre o temido descolamento prematuro, tá, gente? E eu quero falar para vocês o seguinte: o descolamento prematuro, gente, ele é muito mais do que, às vezes, somente um motivo. A gente tem que analisar a situação por um todo. Então, aqui, eu vou falar alguns motivos que causam, tá? E aí, a unha da minha cliente descolou e agora, vou deixar por último para poder explicar para vocês qual é o processo que eu faço quando a cliente me manda mensagem tendo esse tipo de problema, tá bom? Quando a gente está falando sobre descolamento prematuro, a gente tem que entender que o nosso alongamento ele tem um passo a passo. Então, pode ser por vários motivos e pode ser por um motivo específico. Então, a gente tem que analisar o contexto geral da situação, ok? Esse aqui, gente, são os principais fatores que causam, tá? Então, aqui a gente está entrando primeiro relacionado à preparação da unha natural. Por quê? Porque se a gente não faz uma preparação de unha natural perfeita, faz o descolamento mesmo ali da área da cutícula, deixa a unha completamente porosa, a gente tem problema de descolamento prematuro, porque a gente não preparou aquela lâmina para receber aquele produto, tá? O segundo fator são os produtos de preparação. Então, eu tenho que ver se o meu produto de preparação ele tem qualidade, se ele não é falsificado, dependendo da marca, porque muita gente às vezes utiliza, por exemplo, eu tô mostrando aqui para vocês a linha da DayZ, correto? Então, dependendo do local que vocês comprem, pode ter falsificado. E aí você tá falando assim comigo: não, Jéssica, mas eu tô usando a linha da DayZ e eu tô tendo problema de descolamento prematuro da mesma forma. E aí a gente vai entrar no quesito que, se o material for falsificado, a gente não sabe quais são os componentes que estão dentro do vidrinho. Então, a gente também tem esse problema. Então, por isso que, além da gente utilizar marcas de qualidade, a gente também tem que ter muito cuidado aonde a gente compra os nossos produtos de preparação, porque tem muita falsificação no mercado, tá? Então, muito, muito, muito cuidado. O terceiro a mistura de marcas. Gente, é o que eu falei para vocês. A gente vai entrar no quesito que é o PrEP. Aí a gente tem o pH, o primer e a capa base. E para finalizar, a gente tem o top coat. Então, a gente tem que entender o seguinte: o PrEP, ele vai higienizar, tá? Então, ele vai higienizar ali a mão da minha cliente. Ele nada mais é do que lavar a mão da minha cliente, passar um álcool 70. Então, ele tem a função de higienizar. Ele pode ser de outra marca? Sim, tá? Não tem problema.
Agora, quando a gente fala de produtos de preparação, a gente está falando de pH, primer e capa base. pH, desidratador, o primer, que é a fixação do produto, e a capa base, que é a proteção da unha natural e durabilidade, tá? Então, esses três aqui, ó, eles não podem ser de marcas diferentes, tá? A gente não pode misturar as marcas. Por quê? Cada um tem a sua função e cada um vai unir com o outro. Então, o pH, ele vai desidratar a minha unha natural, o primer vai fazer com que eu fixe a minha capa base, que é o gel, tá? E a capa base, ele vai fazer com que eu tenha durabilidade e proteção da minha unha natural. Então, esses produtos aqui, ó, a gente não pode misturar as marcas, porque nenhuma marca faz a sua linha testando com outra marca, tá? Então, não se mistura produtos de preparação. E o Top Coat, ele pode ser de outra marca? Sim, tá, gente? Ele é um finalizador, então pode sim usar de outra marca, tá? Mas, como eu falei pra vocês, eu gosto muito do Top Coat da D&Z, porque ele é bem fininho, tá? E ele não é aquele fino que vai escorrer pra área da cutícula. Então, basicamente, a minha linha de preparadores, gente, é isso aqui, ó. É isso aqui. E o PrEP eu uso da XD, tá? Então, eu uso praticamente o kit de preparação da mesma linha. Então, a mistura de produtos pode sim ter o descolamento. E aí, esse alongamento vai sair inteiro, tá, gente? Então, não se mistura marcas, ok? Agora, a gente entrando aqui na falta de acabamento, a gente vai entrar aqui no processo de lixamento, que é o que eu já ensinei para vocês aí nas aulas anteriores sobre o lixamento técnico que eu ensinei para vocês, tá? Falta de acabamento. Se eu deixo gel em volta da minha cutícula aqui, ó, vai ter descolamento prematuro. Então, aquela partezinha que ficou com o gel, ele vai levantar. Não tem como. Então, a gente tem que, sim, fazer um acabamento de cutícula perfeito pra, na hora que eu for fazer esmaltação comum ou esmaltação em gel, o meu palito, ele vai passar inteiro. O meu palito não pode agarrar, ó. Se agarrar, significa que tem gel, tá, gente? Ó. E esse movimento aqui, ó, vocês podem fazer com a broca. A broca diamantada na área da cutícula, você faz esse movimento aqui. Aonde agarrar, tem gel, tá? Então, falta de acabamento faz com que tenha descolamento prematuro na área da cutícula. Um fator muito importante, tá, gente? Relacionado à unha danificada. Faz com que o nosso alongamento tenha menos durabilidade, tá? Por quê? A gente tem que entender que a nossa unha, ela é composta por queratina. E a nossa unha, gente, ela tem várias camadinhas, tá? São camadinhas bem fininhas. Então, o que acontece? Quando eu vou fazer a preparação dessa unha natural, eu faço o lixamento. Então, eu já vou tirando, eliminando um pouquinho aqui dessas camadinhas. Se eu lixo demais essa unha, eu chego em uma parte, né, que aí já danifica a unha da cliente, ela sente dor, onde tem mais excesso ainda de queratina. E aí, o que acontece? A minha unha, ela vai ter descolamento. Então, assim, não sei se já aconteceu com vocês. Por exemplo, eu tô aqui, ó, com a unha natural da minha cliente. Gente, sou péssima pra desenho, tá? É só pra vocês poderem fazer uma simulação. Então, por exemplo, eu tô aqui com a unha natural da minha cliente. E aí, vamos supor que teve um machucadinho aqui, ó, bem no centro da unha da minha cliente. Eu vou fazer a estrutura, beleza. Fiz o alongamento aqui da minha cliente, coloquei o gel por cima e tal. Na hora que essa cliente retorna para fazer a manutenção, aonde tava esse machucadinho aqui, essa vermelhidão na unha natural da sua cliente, esse gel normalmente ele vem levantado, tá? Então, assim, unha danificada não fixa produto, tá, gente? É uma unha que vai durar ali 10, 15 dias no máximo e aí já, o alongamento já sai
completo. Dependendo, se for uma unha mais oleosa, ele vai sair muito mais rápido. Então, o ideal, que é o que eu falo com as minhas clientes, tá? Se chegar com unha danificada, eu não faço alongamento, tá, gente? Não faço. Nem se a cliente quiser. Por quê? Primeiro, entra meu nome na jogada. É um alongamento que não vai ter durabilidade, tá? Então, vou anotar aqui pra você, ó, durabilidade. E aí, o que que acontece? A cliente, mesmo eu explicando pra ela, ela vai me culpar. Ah, porque minha unha não durou com a Jéssica, não sei o que, tal. Então, gente, eu prezo muito pelo meu nome, tá? Então, assim, quando eu vejo que não dá pra fazer o alongamento, eu não faço. A cliente pode sair aqui do meu estúdio brava, puta de raiva, que eu não faço. Eu prezo muito pelo meu nome, tá? E um fator também que é muito importante e muita gente não sabe, é a saúde da sua cliente. Interfere, gente, muito no alongamento, tá? Na durabilidade do alongamento. A gente tem que entender o seguinte: a nossa unha natural, gente, eu sempre gosto de comparar isso porque vocês têm mais facilidade de entender. A nossa unha natural, ela é basicamente como se fosse o nosso cabelo. Se eu tô com anemia, o que acontece com o meu cabelo? Cai. Se eu tô com falta de vitamina, o meu cabelo cai. Normalmente, quem faz bariátrica, o hipotireoidismo, eu não tenho certeza se dá queda de cabelo, tá, gente? Então, não vou falar porque eu não tô lembrada. Mas o bariátrico, como dá falta de vitamina, cai o cabelo também. Então, da mesma forma, a minha unha vai ficar fina. A minha unha não vai cair, mas ela vai ficar fina, tá? Então, quanto mais a unha fina, a gente vai entrar nesse quesito aqui que eu expliquei pra vocês. Então, a gente tem mais problema de fixação. Então, a saúde da sua cliente, ela interfere também na durabilidade desse alongamento. Então, se a sua cliente tiver anemia, a durabilidade vai ser menor. Falta de vitamina, normalmente hipotireoidismo também, porque normalmente a pessoa tem a unha mais fininha. Bariátrico inicial, tá, gente? Não tô falando que não pode usar, não. Pode usar tranquilamente. Inicial, porque aí tem um choque no sistema, no organismo da pessoa, que aí tem a queda de vitamina. Vai ter muito problema de descolamento prematuro. E um outro fator, né, gente? Produtos químicos. Se a sua cliente vai usar um produto químico que é muito forte e ela não utiliza a luva, a gente também pode ter o descolamento desse alongamento prematuro, tá? Então, vocês estão entendendo que nunca é somente por um motivo? Olha o tanto de coisa aqui que eu expliquei para vocês relacionado só ao descolamento prematuro. Então, a gente vai entrar numa questão do seguinte: a unha da minha cliente descolou, e agora? Sem desesperar, né? E aí, qual que é o processo que eu faço, tá, gente? E vou dar um exemplo que já aconteceu comigo. A cliente me mandou mensagem: Jéssica, minha unha descolou, sei lá, enfim, alguma coisa assim. Primeira coisa que eu peço: foto. Por quê? Através da foto, eu vou conseguir ter a percepção de onde é esse descolamento e o que aconteceu para essa unha ter descolamento, porque a unha não vai sair do nada, né? Então, se descolar a área da cutícula, ficou gel. Se sair o alongamento inteiro, a gente vai entrar no quesito de que pode ser, talvez também, tá, gente, o lote do produto veio ruim, ou a gente vai entrar no quesito de unha danificada, só que nesse caso eu não trabalho, tá? A gente pode ter o quesito aqui de mistura de marcas. Então, vocês estão entendendo que é muito mais do que somente uma coisa. E a gente também vai entrar nesse quesito. Então, se a saúde da minha cliente não tiver ok, a durabilidade do meu alongamento vai ser menor, gente. Vai ser menor, não tem como, tá? Não é mágica, é estudo. E, por exemplo, foi o que aconteceu com uma cliente minha. Tem uma cliente minha que durante muitos anos, ela foi minha cliente, ela é minha cliente, né? Deve ter mais de 4 anos. E ela faz a manutenção, ela sempre fez a manutenção certinha.
E aí ela foi e mandou mensagem, falou, nossa, Jéssica, a minha unha tá descolando e tal, minha unha nunca aconteceu isso, não sei o que tá acontecendo. Aí, o que eu fui perceber? Pedi foto da unha e realmente tava descolando, tá, gente? Tava descolando, tipo assim, dela levantar inteira mesmo. Eu falei assim com ela, eu falei, olha, ou pode ser produto de preparação, que ele pode estar ou contaminado, ou o lote não veio bom. Então, o que eu vou fazer? Você retorna, que aí eu vou refazer, né, essa manutenção, aí eu vou refazer esse alongamento, e aí eu troquei a linha de preparadores, utilizei outra marca. Aí, beleza, fiz a manutenção dela com outra marca. Passou uns dias, aconteceu o mesmo problema. Aí eu comecei a fazer perguntas para minha cliente, para eu poder entender. Aí eu falei com ela, fulana, você tá tomando algum medicamento? Você tá com falta de vitamina em alguma coisa? Aconteceu alguma coisa com a sua saúde? E no seu... Aí eu fui vasculhando para me poder entender. Por quê? Se fosse a linha dos meus preparadores, não ia descolar só com ela, ia descolar com as outras clientes também, vocês entenderam? Então, o meu problema era somente com uma cliente. Então, o meu problema não era os produtos de preparação, eu não misturo marca, não era falta de acabamento, a unha dela também não era danificada, então a gente vai entrar no quesito preparação da unha natural ou a saúde da cliente. E aí, eu sei que eu fiz a preparação certinha, e aí a gente vai entrar no quesito saúde da cliente. Então, ela já tinha diabetes, então ela já é uma cliente que, né, tende a ter mais problemas, exatamente pela diabetes. E aí, eu fui descobrir que ela estava com um problema no rim. E aí ela começou a tomar um medicamento e essa unha dela começou a ter mais descolamento, tá? Então, vocês estão vendo que é muito mais do que, não, é frescura de cliente, não é minha culpa. Por isso que a gente tem que sempre perguntar, porque às vezes a culpa pode ser nossa e tá tudo certo, a gente é ser humano, né? A gente tá aqui, a gente erra e tá tudo certo. Mas a culpa também pode ser, nem é da cliente, né, gente? Porque nem ela sabia. Um problema relacionado à saúde da cliente. Então, a gente tem que sempre questionar, né, até como forma de aprendizado. Então, por exemplo, se eu não tivesse a curiosidade de perguntar para ela, mas como está a sua saúde, não sei o quê, eu ia ficar tendo dor de cabeça, e eu ia simplesmente falar, não, essa cliente aqui está me dando muito trabalho, não vou atender ela mais. Então, tenham essa curiosidade de perguntar, de querer saber das coisas, para vocês criarem uma maturidade profissional e resolver os problemas que chegarem na mesa de atendimento de vocês aí, tá? Então, espero que tenha ficado claro para vocês aí sobre o descolamento prematuro, que ele é muito mais do que somente um leve descolar na área da cutícula. Chegamos aqui ao finalzinho da nossa 13ª aula e me conta aqui nos comentários o que você achou da aula de hoje, se você estava fazendo alguma coisa de errado, o que de conhecimento você agregou aqui na sua vida hoje, que você não sabia, que você está aprendendo aqui comigo na aula de hoje, ou alguma coisa que você estava fazendo de errado, e aí agora você vai mudar e vai ter o resultado que você tanto sonhava ter aí na sua mesa de atendimento, porque eu sei, gente, que é frustrante quando a cliente manda mensagem pra gente que a unha descolou, a gente fica chateada, a gente duvida da nossa capacidade, né? Mas, através do conhecimento, a gente consegue resolver todos os problemas que acontecem na nossa mesa de atendimento. Por isso que eu falo para vocês e bato na tecla constantemente, que o conhecimento ele transforma vidas, o conhecimento ele transforma a nossa vida profissional, então não adianta você querer crescer na profissão sem adquirir conhecimento. Você só vai conseguir crescer na profissão, otimizar o seu tempo em atendimento de mesa através de técnica, e a gente só adquire técnica através de conhecimento, tá? Então, assim, levem isso para dentro do coração de vocês, e tem que levar para a vida, tá, gente? Porque isso aí tem que ser para o resto da vida, seja em qualquer ramo profissional, tá bom? Então, estamos aqui fechando mais uma aula com vocês. Amanhã vamos ter a nossa aula aí referente à Francesa Sorriso, que eu sei que essa decoração que vocês morrem de medo de fazer na cliente de vocês, se vocês têm dificuldade, porque fica torta, não fica alinhada, enfim. Então, cola aqui comigo amanhã às 8 horas da manhã para você realmente
aprender de uma vez por todas a desenvolver essa francesa sorriso, tá bom? Então, espero você aqui comigo amanhã. Um beijão no coração de vocês.